Café com leitura, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10. No capítulo 10 de Marcos nós temos um relato, uma narrativa fascinante de várias situações que Jesus vive. Jesus estava na região da Judéia e foi para o outro lado do Rio Jordão. E novamente uma multidão estava seguindo Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E novamente aparecem os fariseus, os religiosos, e eles querem colocar Jesus à prova. E perguntam: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E Jesus pergunta: o que Moisés lhes ordenou? Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. É interessante a pergunta porque eles queriam pegar Jesus para tentar jogá-lo contra a lei. Mas também era interessante porque aqueles homens usavam a lei para o seu bel prazer. Ou seja, assim como nos nossos dias, o casamento naquela época foi banalizado. Foi colocado numa situação menor do que Deus quer para nós. Isso mostra que o casamento é uma aliança que Deus dá para que façamos entre o homem e a mulher e vivam juntos até que a morte os separe. É esse a noção de aliança que está na Bíblia. Mas aqueles homens achavam que por qualquer motivo deveriam dar uma carta de divórcio. E Jesus então exorta aqueles homens dizendo que sim, existe o divórcio, mas existe por causa da dureza dos corações de vocês. É isso que Jesus está declarando. Os homens, por causa da sua dureza de coração, pela falta de entendimento espiritual da aliança eterna, da bênção que Deus quer fazer no casamento, tornam essa relação banalizada. Nós precisamos, em Cristo Jesus, viver primeiro um casamento com Deus, uma aliança, e também com o nosso cônjuge, para que possamos viver com as bênçãos de Deus. Hoje, se casa de qualquer modo e sem nenhum compromisso de vida, porque é muito comum dizer: se não der certo, eu arranjo outro. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Aliança e casamento são coisas que Deus quer que nós tenhamos para viver as verdades de Deus. E é isto que o texto de Marcos 10 nos ensina também, que nós devemos viver uma aliança viva e verdadeira com Deus em primeiro lugar, e depois, consequentemente, com quem vivemos em nossa vida, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com aqueles que estão ao nosso redor como igreja. Nós somos chamados a viver a aliança com Deus. Novamente, Jesus é trazido para uma realidade onde as crianças estavam também buscando a presença de Jesus. Mas os adultos não queriam que as crianças atrapalhassem a Jesus, mas Jesus tem uma palavra de ensino também através delas. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês não forem semelhantes às crianças, vocês não entrarão no reino de Deus. O que Jesus está ensinando não é ser infantilizado, não é ser infantil, mas é ter um coração como de criança. A criança, ela crê, a criança acredita. Se você diz a ela algo, ela entende que pela sua confiança, ela está recebendo uma verdade. E assim então Deus quer que nós tenhamos um coração, não um coração infantil, um coração imaturo, um coração nécio, mas sim um coração sábio, que sabe que apesar de todo o pecado, de toda expressão de incredulidade, de corrupção que existe em nosso mundo, nós devemos ter um coração singelo e sincero diante de Deus. Não podemos nos esconder de Deus. Podemos representar algo para os outros, mas Deus nos conhece e nos conhece no mais profundo do nosso ser. E nós precisamos então em Cristo Jesus viver este coração como de criança, para que tenhamos esse significado profundo
de viver com Ele. E é isso que Jesus vai dizer, que nós precisamos vivê-lo intencionalmente e intensamente, de modo que nós possamos amá-lo e receber do seu amor e graça em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos ensinar a viver os prodígios, os milagres, as promessas de Jesus, mas também os desafios que Ele coloca em Marcos 10, de segui-lo, de saber que Ele é o Senhor e que devemos, acima de tudo, como Ele, também servir ao nosso próximo. É isso que Jesus nos ensina nesse capítulo também, que é importante que nós devemos ter um coração de servos. Cumpramos este propósito e sigamos o caminho de Jesus para a honra e glória do seu nome santo e bendito.